Bom dia pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje falaremos sobre os sujeitos processuais. Inicialmente, no primeiro vídeo, vou falar da figura de uma pessoa muito importante no processo, porque é o responsável pela condução do processo, que é a figura do magistrado, do juiz. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter ciência de que o processo como um todo, ele, sobretudo à luz do artigo 6º do CPC, né, que dispõe que as partes devem cooperar em conjunto, né, partes e juiz, pelo processo justo e efetivo, nós temos que ter ciência de que o processo ele vai trilhar com as partes em posição paritária. Então, autor, réu, juiz, numa linha reta, e todos eles interligando as suas atitudes para que se tenha um processo justo e efetivo em cooperação. Obviamente, pessoal, que é preciso que alguém tome uma decisão. Então, entende-se, tá, que durante os atos decisórios, aí sim há uma posição assimétrica entre as partes. Assim como nós vemos lá numa sala de audiência, né, que as partes ficam em um local mais abaixo e o juiz um lugar mais acima. Aí nós temos o triângulo, né? Autor, réu e juiz. Tá bem? Então, isso que nós temos que ter ciência. Durante o trilhar do processo, né, tirando os períodos em que faz-se necessária a tomada de decisões, né, nós temos um processo paritário cooperativo. Tá bem? Além de autor, réu e juiz, nós temos a figura dos auxiliares de justiça, tá? Para não ficar muito maçante esse vídeo, eu vou pedir que vocês, então, procedam na leitura dos artigos 149 seguintes, tá? E depois vamos tirar dúvidas aí por meio da plataforma, tá bem? Mas lá nós vamos ter a figura do escrivão, do perito, do depositário, do intérprete, do tradutor, dos conciliadores e mediadores. Obviamente que aqueles que têm interesse em concursos públicos, né? Nós temos lá o oficial de justiça e tudo mais, né? Obviamente tem que decorar essas disposições contidas no código, tá bem? Além, então, autor, réu e juiz, tá, e auxiliares da justiça, nós temos os terceiros, e tem alguns terceiros que vão intervir no processo. Então vai ter, posteriormente, vou ministrar uma aula a respeito, né? Claro, vou falar da figura de autor e réu, mas, sobretudo, eu vou falar das intervenções de terceiros, né? São institutos processuais muito importantes, tá bem? Então, voltando hoje, então, para falar do juiz, tá? Nós temos que primeiro recordar, né, a ideia de jurisdição, né? O que reflete a ideia de jurisdição? Para Giuseppe Chiovenda, lá nos 1800, jurisdição era substituição, ou seja, o juiz substituía a atividade, tá, da administração pública, do poder executivo e legislativo. Ele apenas declarava a letra fria da lei, ele era apenas a bústela lá. Então, ele apenas substituía o poder, sobretudo legislativo, né, ao apenas declarar a letra fria da lei. Não havia uma atividade supletiva, complementatória do que estava disposto na lei, né? Porque o juiz ele não poderia ser um juiz ativo, né, que complementasse a atividade, aquelas questões não previstas na legislação, vindo à tona no processo, ele em busca de uma justiça, né, por mais vago e amplo que seja esse conceito, ele poderia então criar ali normas como se fossem normas processuais no meio do processo, né, para assim melhor satisfazer as partes, tá bem? Então, essa atividade, essa ideia de substituição como conceito de jurisdição, essa está obviamente ultrapassada, né? O que nós temos hoje, né? O juiz, obviamente, tem que ser um terceiro, não pode ser parte, né? Tem aqui no nosso sistema, em primeiro grau de jurisdição, tem que passar no concurso público, né? Nós sabemos que no âmbito dos tribunais nós temos o 5º constitucional, né? Para quem não sabe,
a cada 5 desembargadores do nosso Tribunal de Justiça, um é proveniente da advocacia e outro é proveniente, uma vez cada um, né, alterando, outro é proveniente do Ministério Público, né? Então, no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a OAB apresenta uma lista sêxtupla para o presidente do tribunal, que fica com 3 nomes, e aí submete ao governador do estado a aprovação de um nome que vai virar desembargador do Tribunal de Justiça. Então, aqui no caso, não é por meio de concurso, né? No TRF acontece a mesma coisa, né? Pode ser, então vamos supor a vez lá do Ministério Público, né? Então é apresentado pelo Ministério Público uma lista sêxtupla, o presidente do TRF escolhe 3 nomes, e aí o presidente da República, porque aqui estamos falando de jurisdição federal, né? Quem não lembra, dá uma conferida lá nos casos de competência da Justiça Federal, lá no 109 da Constituição. Tá bem? Aí o presidente da República escolhe um nome. Nós tivemos o ano passado, né, um desembargador um pouco polêmico, que é o Favreto ali no TRF, que é aquele plantonista até que concedeu o habeas corpus para o ex-presidente, né? Tirando posições políticas, vocês vão lembrar certamente dele, né? Ele era proveniente da advocacia, tá? Então, o que nós temos que ter? Então, um terceiro, tá? Empossado do cargo de magistrado e, pessoal, aqui a característica muito maior, muito escrita por Ovídio Araújo Batista da Silva, né, doutrinador, saudoso professor Ovídio, né, a característica principal na jurisdição, que é a imparcialidade. Então, pessoal, ninguém gostaria, né, que um magistrado que fosse seu inimigo, né, julgasse o seu processo, ou que fosse irmão de alguma das partes. Pessoal, eu peço neste tocante que vocês confiram lá as hipóteses de impedimento do juiz, que estão no 144. Então, no caso, por exemplo, de ser irmão de alguma das partes, né, é um caso de impedimento do juiz, né? No caso de suspeição, está lá no 145, né, este exemplo aí de a parte ser amiga íntima do juiz, né, o juiz ser amigo íntimo da parte, ou inimigo, né, mortal lá da parte, caso de suspeição. Se o juiz não se declarar de ofício, pessoal, nós temos 15 dias para alegar, para arguir a suspeição dele em petição autônoma, tá? A contar do conhecimento do fato. Então, isto está previsto lá no 146, eu peço que vocês confiram lá, se tiverem dúvida, por favor, escrevam para mim, tá? Então, conheceu, tomou ciência que o juiz é teu inimigo, né? Que é teu inimigo, tu tem 15 dias para alegar em peça autônoma, apartada, né, uma arguição de suspeição, né, ou alguns chamamos exceção de suspeição, para defender, né, o afastamento do juiz daquela causa. Tá bem? Lembrando que tudo isso para quê? Para proteger a ideia de imparcialidade e que reflete a ideia de jurisdição. Falamos que se um processo é desenvolvido por um juiz que não é imparcial, nós não temos processo, pois não temos jurisdição, pois a imparcialidade é a principal característica de jurisdição. Tá bem, pessoal? Então, quem que é esse tal do juiz, né? O juiz é o responsável pela condução do processo. E eu peço que vocês confiram lá o artigo 139. E eu chamo bastante atenção para o inciso 4º do 139, né? Que o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, para que sua ordem seja cumprida, inclusive para a obrigação de pagar. Isso aqui, quanto à obrigação de pagar, né, é uma inovação que nós temos do antigo Código, tá? Que tinha alguma restrição quanto à imposição de tais medidas, sobretudo de multas trentes, a multas trentes do 537. Normalmente nós tratamos dela quando falamos de execução, mas eu peço que vocês confiram lá então a multas trentes do 537, que é uma multa coercitiva, é uma execução indireta, não é uma execução direta. Se fosse execução direta, seria para substituir a vontade da parte, caso ela não queira cumprir com a obrigação, aí se substitui a vontade dela, tá? Mas as trentes é uma execução indireta.
porque nós não substituímos a vontade da parte, nós atuamos sobre a vontade. Então, a multa que a periodicidade, o valor, o juiz vai arbitrar para induzir, coagir, então, a parte a cumprir com a obrigação, né? Famosa multa lá, então, de R$1.000 ao dia se tu não tirar o nome da parte do SPC, né? Tu não está substituindo a vontade da parte, né? Se fosse substituir, tu oficiava lá o SPC, o Serasa, e aí eles cumpriam a obrigação, né? Independentemente da parte adversa querer ou não, né? Quando tu aplica uma multa às frentes, tu está atuando sobre a vontade dela, tu quer que ela vá lá e tire o nome da parte do SPC. Por isso que o juiz pode impor uma medida como é esta, multa às frentes, né, do 537, para obrigar a parte, para induzir ela a cumprir com a obrigação. Tá bem? Então, chamo bastante atenção para o inciso 4º do 139, tá? Que aqui né, gerou bastante polêmica, alguns casos, né, como foi do Ronaldinho Gaúcho, ano passado, ano retrasado, em que houve a determinação de cassação do passaporte dele, porque ele não estava pagando uma multa ambiental em Porto Alegre, que girava em torno, salvo o melhor juízo, de 6 a 8 milhões de reais. Ele já fez o acordo com a justiça, acho que vai pagar 6 milhões parcelado, e aí foi retirada essa restrição, né? O juiz aplicou essa restrição de cassação de direitos com base em qual inciso? O inciso 4º do 139. Então, confere lá, que é bem importante, tá bem, pessoal? Lembrando também, tá? Eu não quero me estender muito nos vídeos, então peço que vocês acompanhem lá no CPC, né? E tirem, por favor, as dúvidas comigo, tá bem? Mas vamos lembrar aqui que o juiz, pessoal, ele é obrigado a julgar. Isto reflete o princípio do non-liquid, que está, sobretudo, disposto lá no 490. Então, se o juiz chegar, então confere lá, né? Mas se o juiz chegar no final do processo e não tiver certeza de quem se o autor está falando a verdade ou se o réu está falando a verdade, né? Como ele vai ter que fazer? Aqui não é teoria geral do processo penal, que indúbio pro réu. Aqui ele vai ter que olhar o ônus probatório. Então, confere lá no 373, né? Vamos falar um pouco sobre ele em outros eventos, tá? Mas cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, inciso 1, e no inciso 2 cabe ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor. Esse ônus pode se inverter, está lá nos parágrafos, acontece muito, né, os parágrafos do 373, né, dê uma conferida lá, quando há hipossuficiência entre as partes, ou seja, uma vulnerabilidade técnica de uma perante a outra. Isso é para trazer igualdade para o processo, né? Lembre que quando nós estamos diante de partes desiguais, nós temos que tratar elas com desigualdades para trazer o que? Igualdade, tá bem? Então, acontece muito a inversão do ônus da prova lá quando trata de matéria consumerista. Peço que vocês verifiquem lá o artigo 6º do CDC, tá? Mas, enfim, o juiz vai ter que ver lá no final do processo, porque ele vai ter que julgar quem tinha o ônus de provar, né? Quem não se desincumbiu do seu ônus probatório. E aí, se a parte não se desincumbiu, vai ter uma decisão desfavorável ao seu favor, né? Em que pese o juiz não tenha certeza. Ele vai ter que manifestar. Então, essa certeza que muitas vezes é uma certeza formal, ou seja, diferente da certeza da verdade real, que é aquela que reflete o que realmente aconteceu no mundo fático, tá bem? Lembramos também, pessoal, que o juiz, e aqui eu chamo a atenção para o princípio da demanda, ou princípio da congruência, ou princípio da adstrição, tá? Que remete à ideia que o juiz ele tem que julgar dentro dos limites impostos pelas partes, né? Chama atenção também para o artigo 2º, salvo o melhor juízo, tá? Ele tem que julgar nos limites em que proposta a demanda. Se ele se julgar, né, e aqui eu chamo o artigo 141 e 492, peço que confiram lá, né, se ele julgar, prolatar uma decisão com menos do que foi o pedido, então o autor pediu dano moral e dano material, e o juiz julga apenas o dano moral, esquece do dano material, nós dizemos que é uma sentença citra petita. Tá? Menos, ele concedeu menos do que o pedido. Ele é obrigado a, então, reparar, né,
esse vício, né? Sobretudo, a parte pode opor, né, por omissão, embargos de declaração lá do 1022, né? Quando falarmos de matéria recursal, falaremos desse recurso. Mas, enfim, há sim um vício na decisão quando o juiz, então, ele não julga um dos pedidos, né? Nós chamamos que é uma decisão citra petita. Quando o juiz dá mais que o pedido, né? Então a parte pediu só dano material e daqui a pouco o juiz chega lá na sentença e fala, não, acho que tu sofreu um dano moral também. Então, além do dano material, eu vou condenar a parte diversa ao dano moral. Nós dizemos que essa é uma sentença ultra petita, tá? Mais do que o pedido. Tá? Então, ela ainda, essa sentença também tem um vício, tá? De julgamento. Outra questão é quando ela é fora do pedido, né? Que é a extra petita, né? Então, pessoal, e aqui tem que cuidar para não confundir com o ultra petita, né? Quando o juiz dá o dano moral sem pedir, pô, ele só deu mais do que o pedido, porque está dentro daquela, vamos supor, causa de pedido. Tem a ver, assim, não com a causa de pedido propriamente dita, mas tem a ver com o pedido da parte, né? Mas quando o juiz tu pede dano moral e aparece uma sentença lá declaratória de paternidade, aí sim não tem nada a ver com o pedido. Então, pessoal, né, normalmente nesses casos, né, há uma anulação total pelos tribunais, né, da decisão, né, mas se a causa estiver madura para julgamento, o tribunal pode julgar no caso da interposição de recurso de apelação, tá? Mas normalmente a anulação total em sede de recurso, nos casos de citra petita e ultra petita, assim apenas a complementação ou a retirada daquele ponto concedido a maior. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto isso, eu não quero me estender demais, já me estendendo, tá? Esta é a figura do juiz que nós temos no processo, tá bem, pessoal? Então, nos próximos vídeos falaremos aí, então, das partes e dos terceiros, tá bom? Um abraço!